Olá, investidores. Esse canal eu falo mais sobre opções, mas também falo sobre alguns investimentos no geral, né? Como eu disse, é claro que o meu foco é ganhar mais nas opções, mas também, depois que você adquire um certo patrimônio, você quer ter algumas coisas, alguns ativos que te dêem um pouco mais de tranquilidade. Então, hoje eu vou falar o único fundo de investimento imobiliário que hoje eu tenho na carteira, que eu comprei nos últimos 3 anos. 2 anos, acho, mais ou menos. Não sei se chegou a 3. E por quê? E a qual preço? Tá? Então, tem seus riscos, né? Óbvio. Tem risco de tributação, tem risco do próprio fundo. E eu não aplico sempre um valor muito pequeno. O pessoal fala 1% do teu patrimônio no máximo nesses tipos de ativo. Então, eu já coloquei 8%, 1% às vezes da carteira de fundo. Eu acho uma besteira absurda. Coloquei 8%, tá? Se eu começar a dividir mais, só põe no IFIX. Não ligue, põe no. com- Igual comprar 14 ações, põe no POVA 11, no DIV 11, não há necessidade, tá? Então, cuidado isso para não ter uma pulverização. O pessoal fala diversificação, não, põe tudo no CDI e aí quando você achar muito bom aquele preço, compra, né? É assim que faz, principalmente os o pessoal que ficou muito rico, tá? Os grandes investidores vão ter concentrado ali em poucas ações, né? Alguns têm 30% de Petrobras, outros 25, 30% de Banco Brasil. Então é assim, geralmente eles dão uma concentrada ali no seu portfólio. E 8% não é nada concentrado, tá? É nada mesmo. 8% é, supor que caia para metade, num ano eu vou ganhar 4%, mais o rendimento que eu vou receber é como se eu perdesse 3% da minha carteira. Foi muito pouco, tá? Então, vamos lá. Vou ter esse... Agora, vamos falar. Vocês investiriam antes do vídeo e podem criticar bastante aqui. Eu acho que vai ter bastante crítica, porque é bem diferente do que qualquer influenciador iria recomendar. Eu não estou recomendando, né? Eu queria fazer, né? E eles iam falar: Meu Deus, você é louco, é... isso é muito errado e tudo mais, né? Bem, o que eu fiz aqui é o GWR11. Vou colocar aqui, acho que eu baixei ele. Tá aqui. GWR11. Então, um fundo de investimento imobiliário Green Towers, tá? Eu comprei abaixo dos R$ 69. Isso é muito importante falar, né? Eu comprei abaixo dos R$ 69. É um monoativo, tá? Então já começa aí o problema. Nossa, monoativo e 8% da tua carteira. Que loucura, tá? Então, monoativo, monoinquilino, só um. Não tem contrato atípico, praticamente. Contrato típico é fácil de sair, entre aspas, né? E tem alguns problemas. Ainda isso, tem um pequeno problema que eu vou falar só no final do vídeo, que ninguém vai falar isso, né? Então, o pessoal só fala coisas boas dos fundos, geralmente. Mas você tem que saber que tem esse risco. Então, no relatório, eu vou aprofundar muito mais que o relatório, óbvio, né? Tudo que eu coloco, eu me aprofundo muito mais. Ixi, caiu aqui. Então, relatório ponto positivo aqui. Bem, 0,25% de taxa de administração e 0,25% de taxa de consultoria. 0,5% ao ano, eu acho baixo, tá? Distribuição do rendimento 10º dia útil do mês, tranquilo, igual quase todo mundo, indiferente para mim, indiferente para qualquer um, na verdade. Então, taxa, ponto positivo, 0,5. Parece que é ativo, né? Mas tá. Rendimento da cota, daí depois a gente vai ver, 83 centavos, né? Hoje está 76. Eu comprei abaixo de 69, que era a minha meta, né? Então, tudo abaixo de 69 eu consegui fazer 8% da minha carteira na época. Já hoje é um valor, está mais ou menos o 8% que subiu a cota. Cota de fechamento, cota patrimonial, né? Valor de mercado 860 milhões, é bastante coisa. E o patrimonial é bem mais, 1,2 bi. E ele é grande, tá? Um prédio enorme, 64.400. E não tem vacância física, tá?
tem algumas vantagens. Eu vou colocar aqui para o meu relatório, que eu acho um pouquinho melhor. Então, eu comprei R$ 69, 8% do meu capital. O valor patrimonial era 99,62. É, liquidez excelente, R$ 940 mil por dia. Tipo, não precisa se preocupar muito com isso, né? Mas também não vem ao caso para a gente, né? A gente tem pouco capital, a gente sabe comprar. Na época dos R$ 69, estava dando 83 centavos por cota distribuída. Distribuído. Isso é 1,20% ao mês, líquido, né? O que dá 15,38% líquido. Se eu colocar bruto, é como se eu tivesse uma taxa de 18,09%. Então, isso aqui é muito, muito bom, tá? Claro, tem um risco de o Banco do Brasil sair de lá. Mas já vamos falar por quê. Os rendimentos totais, eu tinha visto 89 centavos. Eu acho que manteve isso. Então ele ganha mais ou menos 89 centavos e deixa esses 6 centavos aí na aplicação da renda fixa deles, por enquanto, tá? Então tem capacidade aí de pagar mais. O que daria na cota de R$ 69, lembrando, 1,28% líquido, que eu acho uma taxa muito, muito boa, e 16,48% ao ano. Bruto, 19,38%. É mais do que o Banco Master, por exemplo. Claro que eu acho que tem muito mais risco do que um Banco Master, que o Banco Master é garantido pela FGC, né? Então é muito, muito menor o risco, mas esse aqui pode ser por um período um pouco maior. O edifício é um Green Towers, alugado, BB, triplo A. Então tem várias características. 12 elevadores por bloco, é gigante. Tem 64.400 metros quadrados. São quantos blocos? São 36 elevadores. São 3 blocos, é muito grande. 24 sociais, 3 serviços, 9 para acesso subsolo. Então é bastante. E é um contrato típico, vencimento outubro de 2028 e tem um reajuste sempre em novembro, né? Então ele corrige um pouquinho e aumenta. E é o IGP. O aviso prévio, 180 dias, e a multa por rescisão antecipada é só 5 aluguéis vigentes. Então ele sai e paga só 5 aluguéis, se ele sair antes de 2028. Então, a gente viu ali que é o preço que eu paguei, uma rentabilidade muito grande do aluguel. Ah, mas deve ter muito risco, tá? Calma aí, a gente já vai comentar sobre isso. Agora, o primeiro, tá? Quando você compra um imóvel, principalmente escritórios, ele não rende de IPCA, não vai valorizar o IPCA, tá? Isso é fato. A nossa população não está mais aumentando muito. Tem a questão um pouquinho do home office e tem também, eu chuto que, sei lá, vai dar IPCA menos 2% a valorização do imóvel nos próximos anos. Isso é muito ruim no imóvel de valor patrimonial. Então, isso faz muita diferença. Por isso que tem que pegar algum aluguel assim, muito bom. No meu caso, muito superior à Selic. Muito, muito superior na época ao DI Futuro também. Muito superior ao DI Futuro não, estava quase mais ou menos igual, né? Tá. Então, vou para o relatório e depois eu vou falar o caso ali certinho de como que tá. Então, aqui o resultado da rentabilidade, ele dá 93 centavos de receita, 91 centavos é aluguel e 2 de receita financeira de caixa, tá? Aí tem aqui as taxas do fundo, são 3 centavos, mais ou menos a taxa de administração. Então a receita financeira quase paga a taxa de administração, né? Que deu 89 centavos, está se mantendo 89 centavos. Aqui a gente vê 88, 86, esse é o resultado total, tá? E agora 89. Distribuíram sempre um pouquinho menos, né? Já faz tempo, ó. Sempre uma rentabilidade um pouquinho maior. A liquidez não importa, rentabilidade sim, né? Você vê que CDI, aqui o CDI, né? Desde que começou o fundo superou, tá?
mas no ano 4 também era pouco ali até o mês de abril, né? Agora que rendeu bem, mas eu não quero saber a rentabilidade passada, eu quero ser a presente e a futura, né? Então aqui o preço também não me interessa, comprei a 69, tem 24 milhões em caixa, isso é bom. E aqui, isso aqui é muito bom, não possui alavancagem, tá? Ou obrigações futuras de compra de ativos, que é muito bom mesmo. Taxa de ocupação, né? Contratos de locação, que é 75 mil de ABL, né? Tem até ele ponto, vidro laminado termoacústico, tá? Nossa, aqui eu achei o relatório ruim, tá? Eu consegui mais informações. Ó, na época que eu vi agora tem 24 milhões, mas tinha 21.200, né? Ou seja, tá rendendo, tá, além de estar rendendo, estão colocando aqui um pouquinho de dinheiro, o que equivaleria a 2,61% do valor do fundo em caixa, tá? E a receita só representava uns 75. Então, como eu disse, eu vou fazer bem completo. Então, na época, a Receita Financeira pagava quase integralmente a taxa de administração do fundo. O valor total do mercado na época ali também era 810 milhões, a R$ 69. E óbvio que eu sempre coloco, né? Eu vou vender só em maio de 2027. E aqui é o quanto eu vendo. 10% a R$ 90, 10% a R$ 100, 20% a R$ 120, 30% a 130 e assim por diante. Um mês para o outro, tá? Então, se chegar a 90, eu vendo 10%. Aí vamos supor que eu fiquei só com 20 mil. Eu vendo 2 mil ao 100. E assim por diante, tá? Por isso que vai dar mais de 100%. É do restante. E se chegar a R$ 180, eu liquido esse fundo, provavelmente. Ah, não vai chegar. Cara, só a taxa cair para 8, 7% isso aqui fica R$ 180. Então, não é difícil. Não é algo muito improvável. Então, o Banco do Brasil aqui, isso aqui é interessante. Deixa eu diminuir até. Ele ocupou o prédio desde a fundação de Brasília até uns 5 anos atrás. Mais ou menos. Então, quando começou o processo da mudança. Então, faz pouco tempo que ele está nisso. Então, após um longo período, envolvendo nos trâmites de transferência, não é fácil transferir o Banco do Brasil, a central mesmo, é o único lá. Então, ele ocupa um prédio novo com toda a infraestrutura e totalmente adaptado às necessidades operacionais do banco. Então, será que após todo esse esforço, o, o custo envolvido do bebê vai sair do local tão cedo? Tá. Então, isso é importante. Vamos falar do Macaé. XP Macaé, uma coisa assim que caiu muito. Nossa, é comparação besta. Macaé, eles tinham vários outros lugares, né? E aqui, se você olhar, não tem edifício em Brasília para suportar o Banco do Brasil. Eu acho que se for sair, sai em partes. Tipo, eu vou reduzir o meu pessoal aqui, né? Alguns vão ficar no home office. Eu vou desalocar uma torre inteira e vou deixar duas. Se for para mudança, realmente de sede, o Banco do Brasil não vai ser mais em Brasília, vai ser em São Paulo. Concordo. Difícil não ficar na capital, tá? O Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai falir. Concordo, vai sair mesmo. É, vamos. Então tá mais para falência, redução ou saída dessa questão do para outro lugar que é muito difícil. Vai ter que construir um lugar novo ou separar em vários 10, 15, pegar prédios piores, que ali é um triplo A, né? Triple A. Não tem triplo A em Brasília vago. Os que estão vagos são extremamente pequenos, mas só ocupar uma parte. Então acho que pior é sair uma torre. Problema. Tem uma ação contra o Banco do Brasil, uma ação trabalhista. Então, espero que o pessoal que estava interessado para criticar antes tenha esperado aqui até o final do vídeo. Tem uma ação trabalhista que fala sobre uma questão de insalubridade. Não, insalubridade não, periculosidade, que é pior, é 30% sobre o salário.
que daria direito para eles. Por quê? Tem lá um julgamento, um entendimento do tribunal ali do tribunal do TSE, no caso, uma portaria, não sei o que é direito, mas que fala que se tiver dentro do prédio, principalmente pode ser em subsolo, dentro do prédio, geradores de tantos mil volumes lá, de tantos volumes, a diesel, né, que tenha combustível, gera periculosidade para todo mundo. E tem, tá? Então a gente sabe que e tem lá, bem grande, né? Porque precisa de geradores. E tá no subsolo, não tá fora. Então não foi visto isso. Claro, nossa legislação é complicada, né? Então na hora que o prédio construiu, acabou não tendo. Então, se ganhar, tipo, eles até falam, os advogados, tem um videozinho, não tem nenhum risco iminente, nada, não se preocupe, mas vocês têm direito, então vamos acionar. Então ele usou uma brecha ali, talvez, da lei, não sei se está certo, se está errado, né, se é realmente perigoso, que pode causar. Uma pessoa que está lá em cima, no 18º andar, está um risco, ele diz que é um risco de periculosidade, porque está em constante risco, né, está sendo, pode acontecer alguma coisa e realmente pegar fogo no prédio. Poderia fazer uma adaptação, tirar ali e fazer, colocar para fora? Poderia, seria muito caro, mas seria mais caro do que construir um prédio do zero. Talvez faça, talvez por isso que eles estão guardando um dinheiro ali. Eu não sei se com 24 milhões faria, tá? 24 milhões de reais, se conseguiria fazer isso. Eu acho que talvez consiga. Então o fundo gerou esse caixa. Mas de qualquer forma, se eles ganharem essa ação, vai ser complicado porque o banco vai pagar periculosidade por todo esse período. Então, eu acho que esse é o maior risco, tá? Por que que o banco talvez pensasse em mudar? O problema do banco não tem lugar, não tem outro lugar, a não ser se ele quiser ir para dividir, né, em vários locais, fazer home office, deixar um prédio vago só com um gerador alugado para ele e outros dois ali funcionando, né, diminuir bastante aí a, a questão de empréstimos, mas eu não acho que é tão fácil, sabe? Eu acho que não é igual o Macaé e outra, é um AAA em Brasília. Brasília não se constrói, quem conhece lá, não é fácil construir, não tem espaço, tem limite de altura. Então eu acho que é um mercado quase melhor do que o de São Paulo, nesse quesito. Quando aluga, fica, tá? Então tem valor. Se eu não me engano, tá 12 mil e alguma coisa, tá? Quando eu comprei 12 mil e poucos reais o metro quadrado. Parece caro, mas você não constrói isso aí por 25 mil metro quadrado, tá? Não constrói, é muito caro, tá? Tipo, tudo que eles utilizaram, toda a parte de estrutura, né? E o terreno lá, Brasília, é caro. Brasília é um dos lugares mais caros. E eu acho que sim, encontraria em partes alguns lugares, alguns escritórios para alugar, né? Provavelmente sim, seria tranquilo, até que não precise de geradores, né? Mas claro que se uma saída do Banco do Brasil vai impactar muito. Então, por isso que eu vejo aí se realmente subir muito, né? Eu começo a vender aí em partes e pelo menos, como eu disse, né? Tá rendendo ali 15% ao ano, então em dois, até mais, né? Se eu colocar os 89 centavos, 90 centavos que vai dar daqui a pouco, então o preço que eu paguei vai render mais, vai render, chega a 17%. Se você colocar aí, já dá uns 36%, 37% em 2 anos, que é uma coisa boa. Então, o risco de perda não é, não é tão alto. Então, acho que é uma análise que tem que fazer completa, tá? Não adianta ficar vendo, você tem que ver o quanto que é o custo daquilo realmente, o custo de construção, para saber se vale a pena, não só o valor patrimonial, tá? Acho que não constrói com 1,2 bilhão. Custo ali da localização, tipo, a localização é premium mesmo, né? Tipo, é muito bom. E os problemas, e o maior problema não é alugado por um. O maior problema é essa questão aí do trabalhista, tá? Esse é o maior problema e é o maior risco. Então, eu não sei o que podem fazer, inclusive ter que fazer alguns ajustes ou realmente sair daquele
bloco, tá? Específico que tem os geradores. Eu não sei como que é, se são em todos os blocos, mas se for um bloco, tem que sair daquele bloco e deixar só nos dois. Pode ser uma solução. Mas ele foi construído especificamente para o Banco do Brasil, assim como Macaé, né? Mas é em Macaé, não é em Brasília, pelo amor de Deus, né? Não tem nem comparação, capital do Brasil, que não pode construir prédios tão altos assim, né? Com toda a estrutura AAA, que não tem, praticamente não tem vacância lá em Brasília, AAA. Então, é diferente, tá? É diferente. A questão pode cair, e se você colocar, eu acho que cai até no máximo uns R$ 7.000 no metro quadrado, cairia. Não cai mais, não cai menos que isso, né? Porque ainda, então você tem um risco, se o Banco do Brasil saísse aí, um risco aí de 30% talvez. E seria uma transição longa, né? É diferente, é muitos funcionários e eles têm que ser alocados em algum lugar, tá? Aonde? Em Brasília, provavelmente. A não ser se mudar a sede. Isso aí, comenta o que vocês acham e até o próximo vídeo.